Bom, pessoal, como falado, nós iremos aqui abordar sobre os multímetros, em especial o da Menipa, o ET1507B. Mas antes de apresentar ele e fazer alguns testes, nós vamos mostrar aqui três modelos de multímetro. O primeiro deles, um multímetro analógico, antigo, mas muito utilizado nos dias de hoje, né? Que ele tem umas funções limitadas, né? No caso, ele vai medir aqui para nós corrente, tensão e resistência. Basicamente isso aí. Ele tem uma escala interpretativa, que é diferente do multímetro digital, que ele já tem uma escala que ele mostra para nós ali detalhadamente na tela, não precisa você interpretar, certo? E o multímetro, o que acompanha ele normalmente são as ponteiras, né, para testes, né? E o multímetro, né? E aqui nós temos a chave seletora para selecionar as funções que nós queremos medir. Aí nós temos esse segundo modelo, que é um modelo de um multímetro já digital, simples, é um Menipa ET1002. Esse aqui ele já tem mais funções, né? Ele vai medir tensão alternada, tensão contínua, vai medir resistência igual o outro. Ele vai medir diodos, né? Enfim, já tem um pouco mais de funções em relação àquele lá, né? E nós temos também aqui as ponteiras, né? As pontas de prova. E aí, nós temos aqui o nosso multímetro principal, que é o foco do nosso trabalho, que é o ET1507B da Menipa, certo? Esse é um multímetro já com mais funções, um pouco mais completo, né? Ele já vai fazer algumas medições. Ele é um multímetro True RMS, automático. Então nós vamos demonstrar aqui e explicar algumas funções dele, certo? Ele acompanha aqui as pontas de prova, como qualquer multímetro, né? E nós vamos ligá-las aqui para a gente fazer alguns testes, né? Normalmente as pontas de prova de comum, né, da cor preta, e deste lado aqui nós vamos ligar a vermelha, que seria a positiva, né? E essa aqui é comum e essa aqui seria a positiva, né? E aqui nós temos que observar, por exemplo, nós temos que ver aqui, depois a gente vai explicar na chave seletora, né, o que cada função vai medir. E aí nós temos que observar na hora de colocar a ponta de prova. Normalmente esse lado aqui, o lado direito, é onde nós vamos medir a maioria das funções, né? Onde a gente vai utilizá-la na maior parte. Deste lado aqui nós vamos utilizar para medir corrente, certo? E aqui nós temos a chave seletora do multímetro, certo? Então, a primeira escala dele aqui, nós temos a escala de tensão alternada, certo? Esse multímetro ele tem o backlight, né, que é aquela luz, né? Nós vamos ligar aqui. Aqui. Botão hold pressionado, nós vamos conseguir acender o backlight, que é a luz do visor dele para facilitar a nossa visualização, certo? Nós selecionamos a chave seletora na primeira função, que é a função de medir tensão alternada, certo? Pode ver que aqui na tela ele já aparece AC para nós, que é de corrente alternada, certo? Depois a gente vai fazer uma medição de corrente alternada. Esse backlight dele ele se apaga, né, rapidamente, por conta para economizar a bateria. A próxima função dele aqui nós temos aqui a medição de tensão contínua. Eu mudei aqui, já na tela vai aparecer DC, né, que é com tensão contínua, certo? E aqui na função select nós vamos mudar. Dentro dessa função aqui nós temos outras funções, ó. No caso dessa função aqui contínua, nós não temos a variação, né? Mas dentro dessas outras aqui sim, por exemplo. Aí a próxima função dele aqui seria para medir o que? Resistência, diodo, né? Escala de BIP, que nós vamos demonstrar aqui agora. Quando você coloca a chave seletora nessa função, automaticamente ele já cai na escala de
ele já cai aqui na escala de... Ele já vai aparecer aqui nossa escala de resistência, certo? Se tem o OL, que é Open... E aqui quando nós selecionarmos Select, para mudar a função, nós temos aqui a escala de diodo, certo? Aquela flechinha ali indica para nós a escala de diodo. A próxima função seria a escala de BIP, né, que é a escala de continuidade. Por exemplo, se eu encostar uma ponteira na outra, ele emite um bip. Significa que aqui está tendo continuidade. Mas depois nós vamos fazer alguns testes ali e demonstrar. E a próxima função dele seria o capacímetro, né, que é uma das funções que esse multímetro tem. Ele é mais completo, né, em relação àqueles outros que não tem, né? E aí nós vamos agora para a próxima função, que é Hertz, que é para medir. A função de Hertz, ela vai medir para nós a frequência da rede, a frequência de algum sinal, certo? E aí aqui, a próxima função, nós temos as medidas de corrente. No caso aqui nós vamos medir corrente alternada. Pode ver, olha lá, o Azinho, símbolo de corrente, e o DC, né? Corrente, aqui no caso está na função de corrente contínua, DC, mas se eu mudar aqui, por exemplo, olha lá, aqui nós já temos agora, deixa eu acender o backlight, nós já temos corrente alternada, certo? Então, esse botão Select, corrente contínua, DC, ou corrente alternada, AC, certo? Nessa função aqui, para medir, nessa função nós vamos conseguir medir uma corrente até de 10 amperes. É lógico, a gente vai ter que mudar a nossa ponta de prova daqui para cá para a gente medir até 10 amperes, né? De acordo com o manual do fabricante desse multímetro, em medições de corrente, por exemplo, em 10 amperes, você precisa respeitar um limite de tempo. Você consegue medir no máximo 30 segundos, certo? E essas medições têm que ocorrer no intervalo de pelo menos 1 minuto e meio, certo? Então, para medir altas correntes, assim, tem que tomar esse cuidado e também não é muito, vamos dizer, adequado, né? E aqui na próxima função nós vamos medir a corrente em miliamperes. Aí quando nós formos medir corrente em miliamperes, a ponteira ela tem que estar ligada nesse borne aqui, certo? Então aqui nós medimos aquelas correntes menores de miliamperes. E aqui nós vamos medir as correntes menores ainda em microamperes. Aquelas correntes baixíssimas mesmo. E aqui nessa função nós temos um gerador de sinal de onda quadrada. E essa última função, NCV, é para nós identificarmos onde tem tensão sem precisar usar as ponteiras, por exemplo. Você vai encostar o multímetro próximo de uma tomada, próximo de um fio que esteja energizado, e ele vai dar para nós, ele vai acionar um bip, né? Vai tocar um bip, indicando para nós que aqui tem tensão. Então agora nós vamos fazer algumas medições na prática para vocês entenderem. Bom, agora nós vamos fazer algumas medições, né, em cada escala, né? Nós temos aqui alguns componentes, alguma tensão, para a gente fazer algumas medições aí. Lógico, antes de fazer qualquer medição, nós precisamos conhecer as escalas, né? O que medir, como medir, os componentes, as grandezas. Então é muito importante, antes de você utilizar o multímetro, você conhecer pelo menos as grandezas, né? O que é corrente alternada, corrente contínua, tensão alternada, tensão contínua, um resistor, um diodo, um capacitor, por exemplo. Então é necessário que você tenha esse conhecimento prévio para você poder fazer as medições, né? Porque não tem como eu medir algo que eu não conheço. Então vamos lá.
até por uma questão de segurança do próprio multímetro. Você utilizar uma escala errada para medir um determinado componente ou medir uma determinada tensão, você pode vir a danificar o seu multímetro. Muito embora esses multímetros eles tenham alguns sistemas de proteção, né? Eles têm fusíveis internos que fazem uma proteção, mas não é indicado você medir, né, na escala errada ou fazer algum tipo de medição incorreta, porque você pode danificar o seu aparelho, certo? Bom, toda vez que formos fazer alguma medição, antes mesmo de colocar as pontas de prova onde vai ser medido, nós temos que selecionar a função, né? Aqui com a chave seletora. O que eu vou medir primeiramente? Bom, vou medir a tensão alternada, por exemplo, aqui da rede elétrica comum. Então, eu vou selecionar aqui, tensão alternada. Eu vou verificar na tela, ó, lá, V de tensão, a rede alternada. Agora sim eu posso fazer a medição com segurança, certo? As pontas de prova, elas são isoladas, né? Então não tem perigo. Você pode pegar normalmente aqui, inserir as pontas de prova, né? Lá, automaticamente ele vai mostrar na tela. Ele está mostrando para nós 126,6 volts, ok? Funcionando corretamente. No caso aqui, sempre pode haver uma variação, né, na tensão elétrica da sua casa. Agora vamos para o próximo. Tiro as pontas de prova, certo? E mudo a chave seletora para a próxima função. Agora nós vamos medir aqui tensão em corrente contínua. Por exemplo, uma pilha. Aqui poderia ser uma fonte, um carregador de celular, uma fonte, uma bateria de carro, enfim, qualquer tipo de fonte que gere uma tensão contínua. No caso aqui eu vou pegar uma pilha que é mais simples, certo? No caso da tensão contínua, ela tem a polaridade, né? Geralmente ela vai ter o positivo e o negativo, certo? E as pontas de prova também, né? O vermelho geralmente vai ser ligado aqui no positivo e o preto no negativo. Olha lá, 1.6 V, que é 1.6 volts, né? Tem uma pequena tolerância. Essa é uma pilha de 1,5 volt, né? 1.5 volts, mas ali 1.6, então está medindo corretamente, certo? Se eu inverter as pontas de prova, nesse caso aqui eu vou estragar o multímetro? Não. Nesse caso ele só vai mostrar para nós o sinal de negativo. Olha lá, menos 1.6. Significa que você inverteu as pontas de prova. O vermelho, o preto você colocou no positivo e o vermelho no negativo. Aí ele vai mostrar para nós uma tensão negativa. Isso aqui também pode ser utilizado para você descobrir a polaridade de uma fonte. Por exemplo, você tem uma fonte no qual você tem dois fios da mesma cor. Eu não sei qual é o positivo e o negativo, eu vou e meço. Se ele mostrar para mim de forma invertida na tela, significa que eu estou ligando em forma invertida. Então eu sei que o positivo eu liguei no preto. Aí se eu virar ele da forma correta, do lado correto, e ele não apresentar o sinal de negativo aqui na tela, significa que eu estou ligando de forma correta. Então significa que a ponta que eu estou ligando no vermelho é positivo e a ponta que eu estou ligando no preto é negativo, certo? Agora nós vamos aqui para a próxima função, né? Aquela função um pouco mais completa, né? Então aqui na tela nós temos aqui a escala de resistência. Para isso nós vamos medir os resistores, certo? Nós temos aqui um resistor. Vamos pegar aqui um outro resistor e um terceiro resistor. Então aqui nós temos 3 resistores, os quais nós vamos fazer as medições, certo? Esse primeiro resistor aqui é um resistor de 470 ohms. Aqui nós temos um resistor de 15 ohms e aqui nós temos um resistor de 10 ohms, certo? Pela sequência de cores, tá? Normalmente é óbvio, né, que eu preciso conhecer o componente, como eu já falei anteriormente, que eu estou medindo. Então eu preciso saber qual o resistor que eu estou medindo. No caso aqui é um resistor de 470 ohms, porque senão não tem como eu saber se a medição está correta ou não, certo? Aí para vocês saberem
a questão dos resistores, porque no corpo do resistor, no caso desse resistor aqui, de tabela de cor, ele não tem a numeração dele. Então, nesse caso, você vai precisar verificar as cores, né? E pelas tabelas de cores você vai fazer, vai verificar quantos ohms que tem pela tabela de cores dele, certo? No caso desse aqui também, ó, pode ver que ele só tem as faixas aqui. Então, eu tenho que ver essas faixas e comparar com a tabela de cores para eu saber quantos ohms são. No caso aqui eu já sei, né? Eu já fiz essa comparação e já sei de qual valor eles são. No caso desse resistor aqui, ele já vem escrito no corpo dele, porque ele não tem as cores aqui, então ele vem escrito no corpo. Não sei se vai dar para focar aqui, mas ele é um resistor de 10 ohms, né? Só que ele é um resistor de alta potência, mas ele é um resistor de 10 ohms. Então vamos fazer aqui as medições. Vamos começar por esse aqui de 470 ohms. Quando você for medir um resistor, não tem polaridade, então tanto faz eu colocar a ponteira assim ou assim, o resultado vai dar na tela normalmente. Então vamos começar medindo aqui. Nesse caso desses resistores aqui, nós podemos aqui colocar com a mão mesmo. Ó, 457 ohms. Ah, o resistor está ruim? Não. Tá? Por quê? Porque todo resistor ele tem uma faixa de tolerância, tanto para mais quanto para menos, né? Normalmente eles vão dar um pouquinho menos no multímetro, vai apresentar um valor um pouquinho menor em relação ao que ele fala que tem, que é uma tabela ali de tolerância que todo fabricante vai colocar, certo? Para você saber essa tolerância, você precisa entrar aqui na internet e encontrar o datasheet do componente, certo? Eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, porque isso aqui é um vídeo inicial, né? Para pessoas que estão aprendendo inicialmente, então essa parte de explicar os componentes e datasheet a gente pode abordar num próximo evento. No caso aqui então, voltando ali, 457 ohms. Normalmente a tolerância desse resistor é 10%. Então ele está dentro da tolerância, indica para nós que é um resistor que está bom e está dentro da tolerância. Agora nós vamos verificar esse outro aqui, que eu falei que era de 15 ohms. Olha lá, esse é um resistor, tá dando certinho 15 ohms. Ó. No caso, esse aqui é um resistor de precisão, pode ver que ele deu o valor exato, né? Mas ainda assim, os resistores de precisão, ele tem uma pequena tolerância, uma pequena variação, geralmente em torno de 1% até 5%. E por último, nós temos aqui um outro resistor, que é o de 10 ohms, um resistor de alta potência. Olha lá, 10,5 ohms, mostrando na tela. Indica para nós que está correto, né, a medição, certo? Agora, a nossa próxima escala aqui, nossa próxima função, seria medir diodos. Pode ver aqui o símbolo do diodo. Bom, aqui nós temos dois diodos. Um N4004 e um 6A10, certo? Esse aqui é para até 6 amperes e esse aqui é até 1 ampere de corrente, certo? Essas informações a gente consegue no datasheet do componente na internet também, certo? Nesse diodo pequeno aqui vai ficar difícil a visualização, mas nesse outro aqui nós temos uma faixa, certo? Então aqui nós temos o diodo, certo? O diodo ele tem uma faixa, né? Essa faixa indica para nós que é o lado negativo do diodo, né? Que é o catodo, e o outro lado aqui é o lado positivo do diodo, que é o anodo, certo? Quando você for medir o diodo, ele só pode conduzir em um sentido. Então, quando nós formos colocar as ponteiras, uma de cada lado, olha lá, nesse sentido ele não conduziu, certo? Quando eu inverter o diodo aqui, ó, eu inverti, agora a faixa está para cá. Nesse sentido ele tem que conduzir. Ó, ele não conduziu em nenhum sentido.
Agora ele conduziu. Aqui, ele estava mal conectado aqui, por isso que não estava conduzindo, certo? Então, esse valor que ele mostra na tela indica para nós a queda de tensão do diodo, certo? Que é de 536 milivolts nesse caso. Ele conduziu nesse sentido. Nesse outro sentido, ele não pode conduzir. Olha lá, ele está zero na tela, ele não pode conduzir. Isso indica para nós que esse diodo está bom, certo? Se ele não conduzir em nenhum sentido ou conduzir nos dois sentidos, se ele conduzir nos dois sentidos, ele está aberto, certo? E aí ele não está bom. Aqui é a mesma coisa, aqui não vai dar para mostrar, mas não sei se vai conseguir focar, mas a faixa dele está aqui, então vamos aqui. Ó, nesse sentido ele não conduz, nesse outro sentido ele conduz, olha lá, 587 milivolts, indica para nós a queda de tensão do diodo, certo? O diodo é um componente bem simples para ter testado, né? Não tem muito segredo, tá? Nessa escala de diodos, a gente consegue também testar os LEDs, né? Que o LED nada mais é do que um diodo emissor de luz. O LED, quando você tem ele novo, certo? No caso, esse aqui é um LED novo, nunca foi utilizado. Normalmente ele vem com dois terminais, né? O terminal maior é o lado positivo, o terminal menor é o lado negativo, certo? Aqui. No caso do LED, ele tem a polaridade para acender, certo? Então eu tenho que ligar as ponteiras de acordo com o lado correto. Então, menor negativo, maior positivo. Se eu encostar da maneira correta, ele tem que acender. Olha lá, o LED acendeu. Vamos mostrar aqui. Esse é um LED verde, ele não tem brilho, ele não vai conseguir ver. Mas olha lá, ele indica, olha lá, ele já está mostrando para nós na tela, tá vendo? A queda de tensão dele. Então significa que ele está bom. Ele está acendendo, talvez não apareça aqui no vídeo. Se a gente inverter as ponteiras, ele não conduz, tá vendo? É a mesma lógica do diodo aqui. Vamos pegar esse LED aqui de alto brilho, esse aqui provavelmente vai acender. Aqui é a mesma coisa, ó. Terminal maior positivo, terminal menor negativo. Então vamos lá. Vamos encostar as pontas de prova. Olha lá, o LED acendeu, tá vendo? Indica para nós que o LED tá bom. Olha lá. Agora se a gente inverter as pontas, ó, tá vendo? Ele já não acendeu. Esse é o funcionamento correto do LED. Indica para nós que esse LED está bom, certo? Agora vamos aqui para a última função aqui dentro dessa escala, que seria a medição de capacitores, certo? Aí, a medição de capacitores, aqui nós temos o capacitor. Aqui nós temos um capacitor eletrolítico, né? 3 capacitores eletrolíticos. E esse aqui são capacitores de poliéster, certo? Nós vamos fazer a medição dos 3. Toda vez que nós vamos fazer a medição de um capacitor eletrolítico ou de poliéster, é interessante nós descarregarmos o capacitor, certo? A forma correta e segura de você descarregar um capacitor desse é utilizando um resistor de 1K. Você fecha um curto aqui com um resistor de 1K, você vai conseguir descarregar esse capacitor de forma correta, sem que possa danificá-lo. No meu caso aqui, como a gente só está fazendo uns testes, fazendo uma demonstração, eu vou fechar um curto com um metal qualquer, né? Eu sei que esse capacitor não está carregado, porque ele estava aqui parado, mas a maneira correta é essa aqui, né? Você fecha um curto nos terminais dele e você já descarregou. É importante você fazer isso porque se você colocar um capacitor aqui, grande como esse, no capacímetro, ele estiver carregado, ele vai danificar o capacímetro, ele vai danificar a função aqui do multímetro. Então nós temos que sempre ter esse cuidado. Tá? No caso do capacitor eletrolítico, nós temos a polaridade. Desse lado aqui nós temos o negativo, ó, pode ver que ele tem uma faixa. E o lado que não tem faixa é positivo, certo? Na hora de nós fazermos a medição com o multímetro, as ponteiras aqui não tem lado, né? Aqui tanto faz ser colocado de um lado ou do outro, não tem problema nenhum para fazer a medição.
no multímetro. Agora lá no circuito, sim, tem que respeitar a polaridade, certo? Tá. Esse capacitor aqui é um capacitor de 6.800 microfarads, ó, 6800 UF. É um capacitor de 6.800 microfarads. O capacitor também ele tem tolerância, tá? Aqui nós temos outras informações importantes no capacitor. Por exemplo, esse é um capacitor que funciona ele funciona até no sistema que até 85 graus, certo? Então agora nós vamos fazer a medição para ver se esse capacitor tá bom, certo? A função do multímetro aqui já está selecionado, ó, NF, né, que é F de Farad, certo? Então ele já está na função capacímetro. Aí nós vamos encostar aqui, ó, dos dois lados e vamos aguardar. Tem vezes que ele não dá resultado na primeira vez. Aí você vem, fecha o curto aqui, ó, não com as duas ponteiras do multímetro, né? Aqui, fecha o curto. Aí tenta medir novamente. Vamos lá. Demora um pouco. Olha lá. 6.190 M de mega, né? 1000. Então, ou seja, 6.191 microfarad, tá? Então, no caso aqui, aqui daria 6.800, ali deu 6.100. Tá dentro aí da tolerância, né? Possível. Então, esse capacitor tá bom, certo? E aí nós vamos fechar o curto nele aqui, né? Para não ter perigo. Agora nós vamos passar para o próximo. Aqui mesma coisa, aqui ele vai ter 330 microfarad por 200 volts. No caso aqui, ele 200 volts significa para nós que esse capacitor ele é de 330 microfarad, né? A capacitância dele é de 330 microfarad e a tensão de trabalho dele é de 200 volts, tá? Então nós vamos fazer a medição. Isso é uma situação importante também que eu esqueci de mencionar. Microfarads é a capacitância, certo? E aqui é a tensão de trabalho. Está um pouco apagado, mas esse aqui é 50 volts. Então esse capacitor ele vai trabalhar com uma tensão de até 50 volts, que é a questão da isolação dele, né? Então ele pode funcionar com uma tensão de trabalho de até 50 volts, né? E a sua capacitância de 6.800 microfarads. Esse outro aqui, a tensão de trabalho dele é de até 200 volts, certo? E a capacitância dele 330 micro. Agora vamos medir para ver se ele está dando essa capacitância mesmo. Olha lá, 253, né? Tá dentro do tolerável, vamos dizer assim, né? Considerando aí uma faixa de tolerância aí de 10%, então indica que esse capacitor ainda está bom, tá? E aí nós temos um outro capacitor menor aqui, que a tensão de trabalho dele é de 16 volts e ele é de 2.200 microfarads. Vamos ver se vai dar para focar. Olha lá, 16 volts e 2.200 microfarads. Vamos fazer a medição dele também. Olha lá, 2.206, tá vendo? 2.200 microfarad, certo? Indica para nós que esse capacitor também tá bom. Agora aqui nós temos dois capacitores de poliéster, certo? Capacitor de poliéster, ele não tem polaridade, certo? No caso aqui desse aqui, não sei se eu vou conseguir focar para vocês, mas ele é de 12 nanofarad, certo? Ele é de 12 nanofarad. Então vamos ver agora aqui se ele tá mesmo procedimento, tá, pessoal?
fecho o curto aqui, descarrego e aí eu vou fazer as medições. Olha lá, 13 NF, que é de nanofarad. Indica para nós que esse capacitor tá bom, certo? E agora nós temos um outro aqui de, deixa eu ver se ele vai focar. Aí, focou? Sim. Aqui, ele é um capacitor de 3N3, é 3 nanofarads, 3.3 nanofarad. Vamos conferir. Olha lá, 3.28, muito próximo, certo? Ainda dentro dessa escala, nós temos aqui, eu deixei por último, né, que seria a primeira função aqui do multímetro. A segunda aqui, ó, deixa eu ligar o backlight. Olha lá, é aquela função que eu tinha comentado, que é da continuidade, para ver só se tem continuidade. Essa função geralmente você pode utilizá-la para você verificar um fio, né, se ele não está rompido, uma chave, se ela está funcionando, um fusível, se ele está aberto ou não, entendeu? E para você testar um transistor, por exemplo, né? Então vamos testar aqui, por exemplo, uma chave, certo? Vamos testar uma chave. Ó, a chave aqui está em modo off, então ela não pode conduzir, certo? Aí, agora eu vou ligar essa chave, por exemplo. Liguei, on. Agora ela vai conduzir. Olha lá, pode ver que ele emitiu o bip sonoro lá. Indica para nós que essa chave está boa. Se ele não conduzir, que a chave está com defeito, certo? Aqui é a mesma coisa o fusível. Eu tenho um fusível aqui que aparentemente está bom. Vamos fazer o teste. Olha lá, conduziu, tá vendo? Bipou, ele conduziu. Significa que esse fusível está bom. E um pedaço de fio. Se eu tenho dúvida se esse fio está interrompido ou não, eu vou medir a continuidade dele aqui. Olha lá, esse pedaço de fio está bom. Por último aqui nós esquecemos de testar aqui um outro capacitor. Esse aqui é um capacitor não polarizado, geralmente utilizado em ventiladores, né, de 35 microfarads. Focou? Olha lá, ele é um capacitor de 3.5 microfarads, desculpa, por 250 volts, a tensão de trabalho dele, certo? Esse é um capacitor que ele não tem polaridade, geralmente é utilizado em ventiladores. Mesma coisa, a gente vai aqui na função de capacitância, lá a última, NF, e vamos medir para ver se ele está dando os 3.5, muito próximo. 2.87. Vamos fechar um curto aqui, vamos de novo para a gente verificar, talvez está dando mau contato. Vamos. Olha lá, 2.83. Tá um pouquinho fora, né? Porque esses capacitores aqui, aqui ele fala para nós que a faixa de tolerância aí é 5%. Né? Bom, vamos fazer aqui a medição dele, certo? Lá, ele está oscilando entre 2.8 e 3. Considerando que a tolerância desse capacitor é 5%, então ele tinha que ter pelo menos 3.3 microfarads, ele nem chegou próximo, então indica para nós que esse capacitor não está bom. Certamente, se você for utilizá-lo, vai ter algum problema no circuito, certo? Aqui nós temos um transistor, certo, de saída horizontal de uma televisão, certo? Para nós fazermos o teste para ver se esse é um transistor que está bom ou não. Normalmente, qual a escala que nós vamos utilizar?
a escala, poderia ser escala de bip ou escala de diodo, mas vamos lá na escala de bip. Aqui, tá bipando. Bom, esse aqui é um transistor Bom, por último nós vamos medir aqui um transistor, né? Nós vamos checar se esse transistor é bom. Esse aqui no caso se trata de um 2725DX, é um transistor de saída horizontal de televisão, certo? Para isso nós vamos usar aqui a escala de diodo, né? Deixa eu ligar o backlight, certo? E aí nós vamos encostar a ponta de prova no terminal do meio. Ó, se eu encostar a ponta de prova vermelha no terminal do meio, ele não pode conduzir em nenhum dos sentidos, ó. Ele não pode conduzir em nenhum desses sentidos. Agora, se eu colocar a ponta de prova preta aqui no meio, por exemplo, ele vai conduzir nos dois sentidos. Aqui, entre